Quero desejar um forte abraço a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, e convocá-los a mais uma reflexão, hoje sobre o livro de Mateus, quer dizer, ainda sobre o livro de Mateus, capítulo 18, onde ele vai falar para os discípulos dele, Jesus vai falar para os discípulos dele, quem que é o maior no reino dos céus. E esse é um texto importante de refletir sobre ele, por quê? Porque é um texto que envolve uma criança. Então, como Mateus vai basicamente testemunhar, vai descrever o regime autoritário de Jesus, ele vai basicamente expor como uma criança se humilhava diante de Jesus. Isso por quê? Por causa do medo do autoritarismo de Jesus, né? E para todos vocês que têm filho, eu acho que é uma reflexão importante para vocês se colocarem no lugar das pessoas daquela época que tinham seus filhos sequestrados por esse golpe de Estado que Jesus estava dando, que inclusive colocava crianças para se humilhar diante dele, né? Ou seja, expondo elas ao temor extremo. Mas antes disso, eu quero falar com as senhoras e senhores, voltar no capítulo 17, versículo 22, que vai dizer o seguinte: de novo Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ele vai dizer assim: reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Então, ou seja, os discípulos se entristeceram grandemente, por quê? Porque eles achavam que a morte de Jesus era literal, que eles não haviam entendido. Como Jesus havia selar com eles a nova aliança, era preciso que houvesse um sacrifício a favor de todos, para que todos tivessem um único sacrifício a favor de todos, para que todos tivessem o pecado perdoado. Como Jesus, ninguém pretende reinar morto, né? Porque ressurreição não existe no sentido de morte biológica. Jesus então, né, vai fazer esse ritual, né, de morte para sacrifício, né, dos pecados de uma forma simbólica. Então ele ceia essa nova aliança com os discípulos dele, simbolizando o corpo dele como se fosse o pão sendo partido, sendo entregue, e o sangue dele como se fosse o vinho derramado na taça dos discípulos. Ou seja, ali já estava acontecendo a morte dele, o sacrifício dele, né, para perdão dos pecados dos discípulos, para então ele poder dar o golpe em Jerusalém e chamar os discípulos. Só que os discípulos não entendiam que essa morte era simbólica. Por quê? Porque ele dizia para Pedro, por exemplo, que Pedro não dissesse para as pessoas que ele era o Cristo, não dissesse que ele, filho do homem, era o Cristo. Por quê? Porque ele vestia uma roupagem falsa, uma máscara. Por quê? Porque na verdade ele se colocava como filho de Deus para os discípulos dele, ou seja, rei dos judeus, certo? Mas para não chamar a atenção das autoridades de Jerusalém, ele se dizia para ela ser filho do homem. Por quê? Porque ser filho do homem não representa ameaça nenhuma. Porque filho do homem que é filho do camponês e filho de Deus é o rei, certo? Então, quando ele disse para os discípulos dele que ele vai ressuscitar ao terceiro dia, significa que ele vai ter uma batalha armada com o templo de Jerusalém, com as autoridades de Jerusalém durante 3 dias, e nesses 3 dias de batalha ele vai vencer a batalha. Então o filho do homem que foi para a batalha ressuscita como filho de Deus, ou seja, como o rei do templo de Jerusalém. Por isso que ele diz que aquele que vencer, né, herdará o reino dos céus, que é o templo de Jerusalém, certo? Aí, agora, nós vamos então partir lá para o capítulo 18, maior no reino dos céus. Aí ele vai dizer o seguinte: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando quem é porventura o maior no reino dos céus. E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como esta criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Então, por que está acontecendo essa discussão aqui, senhoras e senhores? Porque nos versículos anteriores, Pedro foi o único que reconheceu Jesus como filho de Deus, certo? Como Cristo, como rei, certo? Porque esse significa, o significado de Cristo é rei, filho de Deus. E as outras pessoas achavam que ele era apenas um profeta, certo? Então ele vai dizer para Pedro que porque Pedro reconheceu ele como filho de Deus, ele vai dar para Pedro a chave do reino dos céus, ou seja, quando ele tomar o templo de Jerusalém, ele vai dar para Pedro autoridade total. Então tudo que Pedro ligar na terra será ligado nos céus, ou seja, tudo que Pedro criar como lei, como autoridade no templo de Jerusalém, que é os céus, vai valer na terra de Jerusalém, certo? Então, os discípulos entram num grande debate, porque eles também são discípulos, para saber quem que vai ser o maior no reino dos céus. Se depois se eles vão ser maior do que Pedro, se vão ser igual a Pedro, se vão ser abaixo de Pedro. Então Jesus pega uma criança que está no meio deles, e essa criança está se humilhando diante dele, ou seja, está se rebaixando, se colocando como uma pessoa medrosa, se humilhando, rebaixando a si mesmo, se descredibilizando, certo? Se maltratando.
E vai dizer para os discípulos dele, ó, o maior no meu reino vai ser quem for como essa criança. Aquele que se humilhar como essa criança está se humilhando aqui, esse vai ser maior no reino dos céus. Se vocês não se converterem, se vocês não se tornar como essa criança, se humilhar perante mim, vocês não vão herdar o reino dos céus. Certo? Então, se vocês receberem qualquer criança como essa criança, né, se humilhando perante mim, então vocês vão, se vocês se comportarem como ela e receber todas as outras pessoas como essa criança que se humilha diante de mim, vocês estarão recebendo a mim também. Então, ou seja, o que Jesus queria é que as pessoas se humilhassem perante ele, certo? Mesmo aquilo que ele colocava como autoridade. Aí ele vai falar, senhoras e senhores, a partir do versículo 6, os tropeços, é muito importante vocês refletirem sobre os tropeços, porque justamente a primeira pedra de tropeço na vida de Jesus foi quem? Foi Pedro, que inclusive nos versículos anteriores, ele vai convidar o pessoal para ir para o templo de Jerusalém, tomar o templo de Jerusalém lá e sofrer muitas coisas como ele sofre, como ele ia sofrer para poder estabelecer o reino dos céus. Pedro vai falar com ele, não faça isso, eu não quero que você morra, etc e tal. Ele vai falar com Pedro assim, afasta daqui, Satanás, arreda para lá, Satanás, porque você é pedra no meu caminho. Ele vai dizer que Pedro, discípulo dele, que ele prometeu, inclusive, muita autoridade, era pedra no sapato dele. Certo? Aí ele vai falar o seguinte, os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creia em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ainda, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e o lança fora de ti. Melhor entrares na vida, manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo dois seres lançados no fogo. Então, ele está basicamente dizendo que Pedro é uma pedra no sapato dele, no caminho dele. Então ele está dizendo basicamente o seguinte, se você tem um braço direito, né, e o seu esquerdo te faz tropeçar, ou seja, se você tem um companheiro e o seu companheiro te faz tropeçar, né, você tem que arrancar ele do meio de ti e lançar no fogo do inferno, certo? Você tem que arrancar ele. E se você tem alguém que te faz enxergar de outra forma, da forma como Jesus não quer, e esse é um parceiro, segundo olho, você tem que arrancar ele de ti, porque senão é melhor que você entre na vida, entre no reino de Jesus sem o seu parceiro, do que você entrando com um parceiro que, como Pedro, é pedra de tropeço para Jesus, fazendo com que os pequeninos não sigam os planos de Jesus. Então, basicamente, Jesus está falando que Pedro, senhoras e senhores, ele é pedra no sapato dele. Sabe por quê? Porque Pedro ameaça a mudar o pensamento de todas aquelas criancinhas que eram as que estavam se humilhando diante dele. Então, ou seja, se você chegasse para uma criancinha e dissesse para aquela criancinha que estava se humilhando diante de Jesus que ela não deveria fazer isso, você era uma pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro se tornou pedra de tropeço para Jesus, porque ele queria que as pessoas não fossem seguir o plano de Jesus e ser mortos pela autoridade de Jerusalém, porque ele entendia como uma morte literal. Entende? Então, Jesus está falando que qualquer pessoa que contrariasse a ordem dele, contrariasse os ensinamentos dele, a doutrina como ele exercia, que fosse arrancado fora, que fosse jogado no fogo do inferno. Né? Que inclusive vai falar de perdão, mas é um perdão falso. Por quê? Porque se você não faz parte da turma dele, então você não é filho dele, né? E o perdão dele serve só para os irmãos, ou seja, para a elite ali dele. Né? Por quê? Porque as outras pessoas que não aceitaram ele, que são consideradas pecadoras, né? Que são consideradas pedras de tropeço, essas são lançadas aonde? No fogo do inferno, queimadas vivas, certo? Por isso ele diz que, como ele não quer que haja briga dentro do movimento dele, ele diz para os discípulos dele que entre eles devem perdoar 70 vezes mais. Por quê? Porque, como ele mesmo diz, né, não tá para ter um reino dividido, né? Então, assim, vocês aqui, entre vocês, têm que engolir sapo um do outro, né? Mas isso aqui só funciona entre nós, né? Porque para os pessoal que está de fora, nós somos uma autoridade e eles têm que cumprir a lei, né? Se não cumprir a lei, você sabe o que acontece, né? Então, senhoras e senhores, veja bem, as crianças que viviam naquele período eram crianças que
viviam sobre um regime muito autoritário, certo? Eram obrigados a participar daquele golpe de Estado, entre aspas, né? Porque na época era monarquia, que Jesus queria dar no Templo de Jerusalém e em Jerusalém, certo? Que ele inclusive acha que vai ser perdoado, né? Porque ele disse que ia sentar ao lado do Todo-Poderoso, achando que Pilatos seria perdoar ele, porque quem senta à direita do Todo-Poderoso é aquele que está sendo perdoado, e à esquerda é aquele que está sendo condenado, né? Dentro da visão de Jesus, porque também é assim que ele propõe, né? Que os que estiverem à esquerda dele sejam condenados e os que estiverem à direita dele sejam aceitos, né? Ou seja, os que se submetem a ele, ou seja, não tem perdão para aqueles que pensam diferente dele, né? Então, senhoras e senhores, ele basicamente, né, como eu disse ontem, né, a pessoa que ele elege, né, aí ele vai dizer para os discípulos dele aqui como se deve tratar um culpado, né? Aí ele vai dizer assim: se o teu irmão pecar contra ti, né, aí ele vai dar autoridade para os discípulos dele, dizendo para os discípulos dele o quê? Que ele vai dar a chave do reino dos céus agora para todos os discípulos dele, e tudo que eles ligarem na terra será ligado no céu. Então, ou seja, tudo que relacionado ao pecado dos irmãos, tudo que eles decidirem e pedirem para Jesus, será entregue a eles. Então, se alguém pecar contra eles, nada vai ser negado a eles. Se alguém pecar contra eles, eles vão ter direito de decidir se aquela pessoa vai ser punida ou não, né? Ou seja, o perdão daquela pessoa não vai ser mais por sacrifício de animais, vai depender da boa vontade do discípulo de Jesus, né? Se vai querer perdoar aquela pessoa ou não, certo? Por quê? Porque agora ele está dando, a partir do versículo 15 aqui, né? Ele está dando a chave do reino dos céus para que os discípulos dele possam ligar o que eles decidirem na terra nos céus, o que eles decidirem nos céus na terra, ou seja, o que eles decidirem no templo de Jerusalém, que é os céus, fica valendo como lei na terra, que é Jerusalém, o que eles decidirem na terra, que é Jerusalém, fique valendo como lei no reino dos céus, que é o templo de Jerusalém. Ou seja, eles vão decidir quem vai ser perdoado ou quem não vai ser perdoado. Por isso que Jesus, inclusive, manda expulsa todos os campistas que vendiam animais lá para as pessoas que compravam para sacrificar para perdão dos pecados, né? Por quê? Porque agora ele se colocava como o próprio Deus, no sentido de que quem poderia perdoar pecados era só Deus, mas agora ele e os discípulos dele podem perdoar os pecados das pessoas. Então, ou seja, um regime totalmente autoritário, né? Então, ele diz para os discípulos dele que quando ele der o golpe, quando ele tiver reinado, vencido a guerra e ressuscitado no terceiro dia, né? Tudo que os discípulos dele decidirem acontecerá, nada será negado para eles. Então, ou seja, se eles decidirem que o homossexual vai morrer, o homossexual vai morrer, certo? Que o idólatra vai morrer, ele vai morrer. Mas assim, quem vai ser punido com morte é só o povo, porque entre eles que são irmãos, né, da mesma elite, aí tem que ter a perdão absoluto, certo? Então, ou seja, é um regime totalmente autoritário, o regime de Jesus.